eu sou o Gustavo Gayer, esse é o Mercado Imobiliário em Foco, o podcast da Bento Azevedo. A gente tem o patrocínio da Multiplus, a sua corretora de seguros, e hoje a gente está recebendo aqui a Simone Carotenuto, da G3 Negócios, tudo bem? Tudo bem, Gustavo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Simone Carotenuto, como você disse, sou CEO e fundadora do grupo G3 Negócios. Falando um pouquinho da minha trajetória, antes de assumir o desafio de empreender, eu tenho aí uma trajetória na área comercial. Então, antes mesmo de saber que eu tinha veia comercial, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu sempre conto a minha história, a minha origem, né? Iniciei no segmento de panfletagem, na época que panfletear, a panfletagem em si era uma forma forte de dava divulgar resultado, produto, né? E eu passei, então, por este momento, ser panfleteira, digamos, né? E aí, sem saber mesmo o quão eu tinha essa veia comercial, fui atuando na área comercial, me desenvolvendo comercialmente, até que quando eu entrei na faculdade, eu disse, bom, meu objetivo é ser bancário. Então, estagiei durante 2 anos numa grande instituição financeira pública e após tive, então, a oportunidade de seguir uma carreira dentro do segmento financeiro numa grande instituição financeira privada, uma multinacional. Passei por diversas gerências, eu digo que foi uma grande escola, aprendi muito, foi um grande aprendizado, até porque esse banco ele foi comprando outros bancos no Brasil e automaticamente me desenvolvi muito profissionalmente. E aí sim, bom, chegou o momento de empreender dentro do meu segmento, que é o que eu sei fazer, e estudei o mercado de crédito. E aí sim, resolvi empreender, abrir a empresa, primeiramente no segmento de crédito consignado. O crédito consignado é uma modalidade de crédito que é uma das menores do mercado e não tem garantia real. A única garantia é o desconto no contra-cheque. Sim. Então, essa modalidade de crédito é uma modalidade que cresceu muito no Brasil, engloba todo o nicho de servidor público, aposentados e pensionistas. Mas eu sempre fui muito inquieta, e sempre busquei desafios. Bom, eu preciso diversificar dentro da minha empresa. Eu sei que o cliente é extremamente carente e aí fui estudar o crédito imobiliário. Sempre, desde a minha trajetória e quando eu fui empreender, eu sempre pensei o quão é importante nos diferenciarmos. Trabalhar a dor do cliente, buscar qual é a dor, o problema e com isso se diferenciar. Eu sempre digo que independente de quem empreende ou não, acho que todo profissional ele deveria buscar se diferenciar, porque concorrência tem bastante. Sim. Então, quando eu busquei investir no crédito imobiliário, na época, eu entendi uma das dores do parceiro que a maioria dos correspondentes trabalhava com o quê? Uma única instituição financeira que sabemos qual é que mantém o maior share de mercado. E eu disse, bom, cada esquina tem um correspondente. Então, eu preciso me especializar em bancos privados. Então, lá atrás, há 10 anos atrás, que ainda os bancos privados não tinham expertise que se tem hoje, eu já resolvi, então, estudar esses bancos e implementar dentro da empresa como um diferencial. E foi aí que eu consegui galgar, escalar o meu negócio, trazendo, assim, muitos parceiros, porque, imagina, o cliente não aprova nessa instituição financeira, aí perde esse negócio, ou deixa para o cliente buscar uma modalidade de crédito, uma carta de crédito. Então, eu me especializei, na época, em bancos privados. Hoje, já não é tão diferencial. Mas, sim, acaba sendo diferencial porque a G3, ela trabalha com o maior número de instituições financeiras do Brasil. Hoje, nós temos mais de 40 instituições financeiras. Então, claro que nem sempre conseguimos aprovar o cliente. Eu digo que milagre não existe. Não tem como fazer, né? Mas às vezes a gente faz um pouco de milagre. Mas, falando na atualidade, um dos nossos diferenciais também é investir em tecnologia. Então, investimos muito em tecnologia. Eu vejo que grandes players de mercado, eles investem muito em tecnologia e pecam no atendimento humanizado. E essa é uma preocupação do grupo em
manter o equilíbrio entre a tecnologia e inovação e o atendimento humanizado. Eu digo que tecnologia não é futuro, é o presente. É extremamente importante que tenhamos investimento em tecnologia e gerar eficiência no processo e trabalhar muito as dores do cliente, do parceiro. Cada vez mais o cliente é exigente e quer agilidade, quer eficiência no atendimento. Mas se preocupar também com a jornada do cliente, com a experiência do cliente. Então, a importância em desenvolver tecnologia, mas também desenvolver processos e pessoas. Então, eu digo que é infinito a nossa evolução e sempre buscando se diferenciar dos demais. E aí uma plataforma integrada com algumas instituições financeiras, aplicativo, e assim vai. É infinito o nosso trabalho pela frente em relação a atender o cliente como um todo, proporcionando também uma diversidade de crédito. Então, tem outras modalidades de crédito dentro do nosso portfólio que muitas vezes ajuda o nosso parceiro, porque eu digo que o nosso cliente é o parceiro, é imobiliária, é construtora, 70% da nossa operação é B2B, vem dos parceiros. Então, a importância de ajudar também o parceiro a fechar o negócio, a apresentar uma solução financeira para que não se perca a negociação. Então, é bem bacana e vamos ter outras oportunidades aí de falar um pouco mais do nosso trabalho. Tu falou das instituições diversas, né? Muita gente ainda tem hoje a ideia de que financiamento é só com a Caixa. Sim, ainda tem. Mas a gente sabe que os bancos privados, enfim, têm são tão agressivos quanto, né, em taxas de juro e tudo mais, e se a pessoa já tem um certo relacionamento com o banco, então muitas vezes consegue uma boa taxa, né? Falando um pouco dos bancos privados, sim, ainda tem muito isso. Eu digo que a Caixa, em específico, ela não tem concorrência quando se trata, praticamente não tem concorrência, quando se trata de Minha Casa Minha Vida, moradia popular. Exceto essa modalidade, os demais bancos estão muito agressivos, eles têm uma flexibilidade, como tu disseste, em relação ao relacionamento. Então, muitas vezes o cliente não tem a renda comprovada específica para atender dentro da necessidade de crédito que ele precisa, o qual ele precisa, uma renda X compatível, comprovada. Mas pelo fato de ele ter relacionamento, pelo fato de ele ter uma movimentação histórica com esses bancos privados, facilita muito, existe uma flexibilização. Já a Caixa, existe essa limitação. Se ele não tiver uma comprovação de renda específica conforme a exigência do crédito que ele precisa, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. E aí vem a questão da agilidade, sim. Eu digo, por exemplo, o Banco Itaú, eu digo que é uma Ferrari no crédito imobiliário. É muito rápido. Então, tem a tecnologia, tem diferenciais. E falando da taxa específico, sim, muitas vezes, saindo dessa modalidade de moradia popular, a taxa, dependendo do score do cliente, dependendo do relacionamento do cliente, ela fica até melhor. Eu acabei de atender um cliente alto padrão, por exemplo, que nós conseguimos bater a taxa da Caixa. Claro, não foi uma taxa que o simulador te proporcionou, mas nós, junto à superintendência, conseguimos defender devido ao perfil do cliente. Então, tem uma série de critérios que o banco avalia e muitas vezes acaba, inclusive, concedendo uma taxa melhor. E aí, analisar também o custo efetivo total. Sim. Porque muitas vezes o cliente fala, mas no banco tal a taxa está tanto. Não, mas vamos ver o custo efetivo total. Vamos analisar a evolução das parcelas, o seguro residencial, o seguro que tem ali de vida. Tudo isso também acaba interferindo no custo efetivo total e nem sempre é a melhor taxa. Mas como tu disseste, às vezes as pessoas já têm na mente que a Caixa é realmente a melhor alternativa. Eu acho que a maioria das pessoas, aí o que acaba acontecendo, elas são surpreendidas com o resultado de uma simulação em outros bancos que embora eles não acreditem, é mais vantajoso, né? Sim. E aí a gente acaba muitas vezes assinando com outros bancos, né? E acho que é bom para o mercado, né? Sim, bom para o mercado de forma geral. Mas falando de juros, a gente
nesse ano que passou, a gente estava conversando antes aqui, foi o segundo melhor ano de financiamento e de valores de financiamento imobiliário, e a rigor foi um ano de juro alto, né? Porque a Selic estava alta e tudo mais. Eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que a Selic interfere no juro do financiamento imobiliário e qual é a previsão agora com ela baixando para esse ano, para 2024. Projeções. Bom, eu gosto muito de salientar e sempre fazer um comparativo com 2020, que nós tivemos o menor patamar de taxa Selic. Então, nós tivemos uma taxa Selic de 2%. Eu sempre digo um tempo bom que não sei se volta, mas foi muito positivo. Nós tivemos aí em 2021 um boom novamente do mercado imobiliário. E aí eu faço comparativo. Em 2020, a taxa Selic chegou a 2% e o financiamento imobiliário a 6, 6,5%. Ou seja, 4% acima da taxa Selic. E aí hoje, que já está tendo uma redução frequente, uma frequência de redução da taxa Selic, onde nós estamos com 11,25%, porém o financiamento imobiliário está numa média de 10,5%, 11%, ou seja, quase batendo na taxa Selic. Mas, comparando com 2020, o financiamento imobiliário era 4% acima da taxa Selic. Então, quando os clientes e os parceiros perguntam, tá, mas por que ainda não reduziu a taxa Selic? E aí eu entro nesse comparativo. Ainda o custo do dinheiro está muito caro para as instituições financeiras. Ainda o spread acaba não tendo um spread interessante para a instituição, não há um retorno para a instituição financeira. Então, esse é um ponto bem importante. Ainda é muito caro emprestar recurso. Então, 2023, apesar de ter sido mais um ano consecutivo positivo do mercado imobiliário, do crédito imobiliário, foi um ano muito desafiador para o crédito. Claro que a Caixa acabou tendo um aumento no share dele, conseguiu novamente crescer muito o crédito imobiliário, mas os bancos privados, eles realmente recuaram no crédito, fecharam a torneirinha do crédito. Por isso, por este motivo, e tem mais 2 motivos que são bem importantes de citar, que é os altos saques de poupança. Então, sabemos que a origem do fundo que movimenta o crédito imobiliário vem de poupança. Sim. E não é interessante para o investidor deixar o recurso em poupança, porque hoje a poupança rende uma média de 0,5 mais TR, então 0,57. Enquanto que num fundo de investimento conservador, um CDB, um LCI, está rendendo no mínimo aí 12%, 13%, 100% do CDI. Então não é vantajoso deixar o recurso aplicado em poupança. Então isso também afetou muito a concessão de crédito. E um outro ponto é a inadimplência, muito alta a inadimplência. Então, por este motivo, a concessão de crédito realmente foi difícil o ano passado, foi desafiador. Mas este ano, apesar de ainda não reduzir a taxa de juros, os bancos já começaram a flexibilizar o crédito, porque existe um cenário de muito otimismo. A taxa Selic reduzindo, a inflação de uma certa forma já contida. Então, tudo isso já gerou um cenário muito positivo. E muitos bancos privados já informaram que estarão e estão com muito apetite para o crédito para este ano. Então, apesar de não ter ainda redução na taxa de juros, já houve uma flexibilização no crédito. Então, estamos sofrendo um pouco menos na concessão de crédito junto aos clientes. Falando em projeção da taxa de juros, no segundo semestre, sim, existe uma projeção, então, dos bancos reduzirem a taxa de financiamento imobiliário, até porque até o final do ano a projeção, segundo o Boletim Focus, é chegar a 9,25, a taxa Selic. Então, no segundo semestre já existe essa projeção de reduzir. Vai reduzir muito? Provavelmente seja uma redução conservadora, porque se compararmos lá com 2020, sim, por exemplo, a taxa Selic era bem mais baixa, não dá para comparar. Mas vai com certeza fomentar muito o crédito. E aí vem outras questões que eu acho muito importante salientar, que é falando um pouco sobre o Minha Casa Minha Vida. Então, em julho do ano passado já houve algumas mudanças que já fomentaram e movimentaram muito o mercado imobiliário, que é o aumento do subsídio, o aumento de renda, até R$8.000 de renda,
o próprio valor do imóvel, que aumentou para 350 mil, se enquadra dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, já houve um movimento no ano passado em relação a essas mudanças do Minha Casa Minha Vida. Tem o usado também que entrou, né? Sim, usado também, exatamente. E aí, já houve um crescimento, inclusive, de 30% nos lançamentos o ano passado, por isso, devido à Minha Casa Minha Vida, que é o que movimenta o mercado, que é a moradia popular, que movimenta o mercado imobiliário. E aí, para este ano, já existe, então, uma projeção de investir no Minha Casa Minha Vida, o governo, então, injetar 13,7 bi neste ano, em 2024, um aumento de 40% comparado com 2023, que foi 9,7 bi. Então, todas essas informações que eu estou passando aqui, com certeza vai fazer com que o nosso cenário, o nosso mercado seja crescente e um pouco mais que o ano passado. Então, a projeção é que este ano seja melhor que o ano passado. E o ano passado cresceu uma média de 18%, falando em moradia popular, comparado com 2022, e uma média de 15% alto padrão. Então, este ano tende a ser um pouco melhor ainda o crescimento. Então, vamos fazer muitos negócios, esperamos fazer muitos negócios esse ano. Aí. Em 2021, que foi o maior ano, eu imagino que tenha pesado muito também a coisa da pandemia. A gente estava no auge da pandemia. Sim. E muita gente precisou se mudar, né? Uhum. Precisou ou para menor ou para maior em função de ou queda de rendimentos ou de trabalhar em casa, enfim, né? Sim. Então, acredito que aquele ano o juro ainda estava mais baixo e foi o ano que mais movimentou, acredito que por causa disso, né? Foi um efeito mesmo positivo, um efeito dominó que eu digo. Então, a taxa Selic, a taxa de juros, isso foi muito positivo, então incentivou muito o crédito, mas ao mesmo tempo a questão da pandemia, de ter a necessidade de investir num imóvel maior, mais amplo, que daqui a pouco tem um escritório, que tem uma estrutura melhor para a família. Então, com certeza, foi por este motivo, sim. E o inverso também, né? Daqui a pouco a pessoa diminuiu o rendimento, precisou diminuir, sim. Enfim, vendeu sim, sim. E teve muito isso, comprou, infelizmente, né? Muitas empresas, inclusive, não resistiram à pandemia. E agora as grandes empresas que estavam totalmente em home office estão voltando, né? Estão voltando. E acredito que isso também vai mexer com o nosso mercado de forma geral, né? Sim. Porque tem gente que mudou, inclusive, de cidade porque só trabalhava online e agora precisa voltar ou precisa, enfim, arrumar outro emprego e aí com isso também, outra moradia e tudo mais, né? Então, acho que isso também vai ajudar a mexer o nosso mercado. Né? E existe um estudo que fala que o home office, ele tende a não gerar tanta produtividade do que estar trabalhando na empresa, tu acaba não tendo, vivenciando a cultura da empresa, então acaba muitas vezes influenciando na produtividade. Tem um estudo falando sobre isso. Não, né? Eu imagino, por exemplo, estagiários que já começaram direto no home office, né? Então não viveram nada da empresa, não conhecem, enfim, né? Isso também vai ser bom, que vai mudar também o cenário dos comerciais, que hoje está bem em baixa, né? Salas comerciais, lojas, né? Tem uma vacância muito grande e que com a volta dos trabalhos presenciais a gente acredita que vai movimentar, né? E esse tipo de financiamento para comercial, como é que funciona? É basicamente igual? O financiamento de sala comercial, a taxa, ele não entra como uma taxa de juros de financiamento imobiliário. Então, acaba sendo um pouco maior a taxa de juros, o prazo um pouco menor. Ele não entra dentro do SFH. Sim. Ele vai entrar dentro do SFI, tem inclusive IOF. Então, mas é bem atrativo. Ele é muito similar ao home equity. O home equity na verdade, um pouco maior o home equity, tá? Mas ele também tem IOF, obviamente. É uma modalidade de crédito com garantia de imóvel. Não sei se você conhece esse produto. Conheço. É uma modalidade... Mas explica para quem está nos vendo aí. Sim. É uma modalidade que, em outros países, já é muito comum.
o imóvel é colocado em garantia, muito como hipoteca aqui, não é hipoteca, é alienação fiduciária, que é uma modalidade. A alienação fiduciária em si é mais fácil para executar, tem menos, digamos, dificuldade na execução, menos burocracia. Mas é uma modalidade muito interessante porque a taxa de juros é muito baixa comparada a outras modalidades, exceto financiamento imobiliário, que é aquisição de imóvel. Sim. Então, um capital de giro, é um giro que o cliente pode tomar esse recurso e coloca o seu imóvel em garantia. E aí pode colocar sala comercial, terreno, dependendo do banco, geralmente fintechs. Alguns bancos de varejo também aceita o terreno como garantia, prédio, imóvel residencial, imóvel de veraneio, enfim, tem uma gama aí de opções que o banco considera como garantia. E essa modalidade de crédito, geralmente o banco disponibiliza de crédito em torno de 50% a 60% do bem em até de 15 a 20 anos, depende da regra da instituição financeira. Então, essa modalidade, daqui a pouco o cliente está precisando fazer um investimento nas empresas, precisa captar recursos para a empresa dele, precisa fazer uma reforma de imóvel, quer investir em viagem, investir nos estudos do filho, ele faz o que ele quer com o recurso dele. Eu até uso muito, a minha equipe fala muito para os parceiros, como uma solução financeira para o parceiro. Por quê? Muitas vezes o cliente está querendo comprar um imóvel com a imobiliária, porém ele está esperando vender o imóvel dele. Eu quero muito comprar esse imóvel, mas eu preciso vender o meu imóvel antes de comprar, eu não posso, não tenho recurso. Não, mas a gente pode, se tu não tem todo o recurso e daqui a pouco tu vai perder esse imóvel, nós podemos colocar o teu imóvel em garantia, inclusive consegue uma carência, tu não perde de comprar esse imóvel que você tanto quer comprar, porque daqui a pouco espera vender, não consegue mais comprar o imóvel que você quer comprar. Então, é também uma solução financeira para este exemplo. Por exemplo, tem outras opções. Está querendo comprar um imóvel que não é passível para financiamento, ele não se enquadra dentro de um financiamento, é um imóvel irregular. Tem N situações que ele pode também usar um imóvel que ele tenha em garantia, ou o imóvel não está pronto ainda, não tem um habite. Tem N situações que ele pode usar, um produto bem interessante. A taxa de juros é uma média de... Não sei se falei a taxa de juros anteriormente, mas é em torno de 0,9 mais IPCA, então lá em torno aí de 16% ao ano. E claro, se ele for vender, por exemplo, ele coloca um imóvel e ele quer vender, automaticamente, se quem comprar o imóvel for financiar, não vai impedir a venda do imóvel. O banco que ele financiar entra como interveniente quitante, quitar, né? E quita a dívida dele. Sem falar que, muitas vezes... não se sabe muito bem a regra para amortizar os financiamentos. Eu sempre digo, assim, resumidamente, que se o cliente for amortizar o imóvel, uma parte do saldo devedor, os juros a vencer ele não vai pagar. Então, às vezes, um valor de uma parcela, falando da parcela que ele paga com a composição dos juros, ele vai pagar 4 parcelas porque não tem juros, ele não vai pagar aqueles juros a vencer. Muitas vezes o cliente não sabe disso. Então, existe um dado, que até é da Caixa Econômica, que quita-se esse imóvel em menos de 10 anos. Historicamente, os clientes quitam num prazo bem menor. Sem falar que ele faz esse cálculo. Vou financiar um imóvel em 30 anos, eu vou pagar 3 vezes mais o imóvel. Mas, historicamente, já é um dado, o imóvel, provavelmente daqui a 30 anos, ele vai render 7 vezes mais. Me corrija se eu estiver errado, mas é essa média, né? 7 vezes mais. Então, ele vai pagar 3 vezes o imóvel se ele não quitar com antecedência, se ele não amortizar, porém o imóvel dele vai estar avaliado 7 vezes mais. Sim, se ele financia em 30 e paga em 10, ele vai pagar praticamente quase nada de juro, né? Exato. É interessante. Acho que a maioria das pessoas também não tem esse conhecimento, né? Não tem. E aí da importância do correspondente, do profissional que estiver atendendo ele, de explicar, aproveitando também o gancho, eu sempre digo para a minha equipe o quão é importante passar para a equipe dos corretores, o quão é importante eles conhecerem o financiamento imobiliário. Eu digo que não precisa ser expert em financiamento imobiliário, mas a cada 5 imóveis vendidos, 4 são financiados. Então,
como é importante ele ter um conhecimento básico. E a G3 ajuda nesse processo de treiná-los, de prepará-los para, quando ele atender o cliente, ele estar mais preparado no momento que o cliente pretende saber sobre o financiamento imobiliário. E sabemos que o cliente ele vai fechar com aquele corretor que passar uma maior segurança. Com certeza. Então, é muito importante conhecer. A gente tem aplicativo também, que o corretor consegue simular os principais bancos. Então, ele chegar, atender o cliente e simular como que fica, para que o cliente tenha uma média, tenha um conhecimento da média de valor de parcela de cada banco, ele já enxerga o corretor de outra forma. Então, o corretor já mostra na palma da mão, manda simular. Não, pera, deixa eu simular para ti, para te ter uma ideia. Começa a falar um pouquinho sobre como funciona o financiamento imobiliário, os prazos, a documentação, a regra de fundo de garantia, se ele sabe até qual o valor do imóvel que se encaixa. Enfim, algumas informações é muito importante para ele passar essa segurança. Com certeza, quanto mais o cliente se sentir seguro, mais vai fidelizar, né? Porque hoje, o que a gente tem no mercado? O cliente busca o imóvel independente de em que imobiliária está, em que corretor está tudo na internet, é muito fácil, né? Então, o corretor que atender e passar a segurança e entender de fato o que a pessoa precisa, aí ele não larga mais, né? E assim, acho que é com todos os clientes em todos os setores, né? Sim. Mas falando do nosso mercado é mais ou menos por aí, né? É bem importante. E eu percebo que aquele corretor que conhece um pouco sobre o financiamento imobiliário, ele vende todos os meses. Todos os meses ele vende. Ele tem já um histórico de venda mensal. Então, faz bastante diferença. Mas, infelizmente, muitos profissionais, não só corretores, falando no geral, não querem se desenvolver, né, Gustavo? Não querem aprender como deveria. E aí acaba, às vezes, prejudicando e ficando para trás. Sim. O mercado está vindo com tudo, está cada vez evoluindo, tecnologia, conhecimento. Então, inteligência artificial para trabalhar no lugar de muita gente, né? Inteligência artificial está tomando conta de muito profissional aí. Eu digo, as empresas não estão precisando muitas vezes contratar porque a inteligência artificial está tomando conta, né? Hoje a gente pega, por exemplo, as descrições que os corretores fazem quando cadastram um agenciamento, a gente joga na inteligência artificial e vem uma coisa super bacana e que chama bastante atenção, né? Então, a gente não pode deixar de lado as tecnologias, né? A gente tem no nosso negócio, especificamente, muitos corretores já bem antigos e que se não se modernizar, não vão mais vender, né? Até o atendimento é diferente, né? É questão de horário. O cliente entra no site e manda uma mensagem às 11h30 da noite. Tem que atender, não adianta, né? Porque ele mandou para ti e mandou para mais 3, 4. Então, alguém vai atender e vai dar atenção, né? Sim. Eu faço um comparativo, né? Há um tempo atrás eu fiz uma palestra no Cresci e falei sobre isso. A era digital e a era artesanal. A própria panfletagem, que hoje não se tem mais. E aí tu compara os contratos, né? No crédito consignado, por exemplo, era tudo físico. Hoje não é mais nada físico. Os contratos são todos digitais. O imobiliário está indo para esse caminho. Já alguns bancos estão testando. Então, a facilidade, por exemplo, hoje, as próprias imobiliárias já fazem, tudo é digital. Então, o quão vem evoluindo, né, a tecnologia e que se não se mexer, não acompanhar, tu já faz visita virtual. Né? Antes você tinha que ir lá mostrar. Então, já existe a visita virtual. Os próprios contratos de locação, olha, eu não sei dizer qual foi a última vez que a pessoa levou no cartório, reconheceu firma, né? Isso não existe mais, é tudo assinatura digital, vai por e-mail, assina e tal, e tá pronto, né? Por isso que eu digo, né? Então, a tecnologia, ela obviamente, para gerar eficiência, mas não consigo imaginar tirando totalmente o atendimento humanizado. Mas, claro que o humanizado precisa se profissionalizar cada vez mais para conseguir acompanhar a evolução. Tem que ter um diferencial sempre. Mas é impressionante essa diferença se olharmos
para trás, a gente vê que a gente está ficando velho, né? É verdade. Antes você carregava uma pasta com todos os documentos do cliente para financiar, hoje não precisa mais nada disso. Né? Mas facilita bastante, né, Gustavo? Sim. Nossa, o quanto facilita e a agilidade, o nosso dia a dia. Né? A agilidade muda bastante, assim, o próprio retorno da outra parte, né? Uhum. Então se consegue passar a atender o cliente de forma mais rápida e vale investir, não dá para deixar de lado, né? Eu vou te dar um outro exemplo de tecnologia que a gente trabalha as dores. Quais são as dores que eu escuto muito dos parceiros? Por exemplo, a demora em manter todas as partes informadas, não é verdade? Porque existe uma pessoa ali. Sim. Então, ela não vai conseguir daqui a pouco, dependendo da demanda que ela tem, de retornar para todas as partes. Informar para o vendedor como é que está o processo de financiamento, informar para o comprador como é que está o processo de financiamento, o corretor e todas as partes envolvidas. Então, esse é um trabalho que nós fazemos constantemente, a gente se reúne quase que semanalmente para entender as dores dos parceiros e o que pode ser feito para desenvolver processos e pessoas e desenvolver o sistema, a tecnologia em si. Então, a nossa plataforma, as partes autorizando, que tem, enfim, cada cliente tem o seu jeitinho. Se não quero receber e-mail, a gente sempre questiona hoje, mas é natural, a tecnologia já está no nosso dia a dia. Mas todas as partes recebem um e-mail como está o processo, se houve uma evolução, se está com alguma documentação pendente. Então, claro que o responsável pelo processo, quem está atendendo as partes, vai também se comunicar com as partes, mas daqui a pouco não vai ter a mesma agilidade que uma tecnologia tem, não é verdade? Então, ali ele está acompanhando. E aí, olha que legal também, tem várias funcionalidades que auxiliam muito no dia a dia, mas tem uma funcionalidade que eu gosto muito, que o cliente, então, quando tem alguma pendência, ele recebe no e-mail dele, tem isso de pendência e tem um link para ele inserir os documentos se ele quiser. Claro que nós também atuamos em conjunto. Então, quando ele insere aquele documento no link, automaticamente chega lá na minha esteira, cliente atualizou o documento. Já vem um alerta. Então, olha a agilidade. O tempo que tu vai perder, vai voltar no WhatsApp, daqui a pouco vai mandar lá para a esteira, né? Que inclusive a nossa esteira é referência no mercado. A gente tem uma esteira que muitos grandes players estão, de uma certa forma, querendo copiar, porque trabalhamos muito a parte do atendimento humanizado. Então, a esteira faz parte do humanizado. Então, é muito bacana o que a tecnologia pode fazer no nosso dia a dia, independente do segmento. E esse é o futuro, é até o presente, na verdade. É a tecnologia. E aí, falando no mercado imobiliário, a própria tokenização, que vem, tá crescendo bastante, acho que movimentou, se não me engano, 43 bilhões já. E é uma oportunidade que muitos podem ter um pedacinho do imóvel. Então, não tem condições de comprar todo o imóvel, mas eu vou comprar um pedacinho desse imóvel. Então, a tokenização, o metaverso. E além disso, está mudando a forma de morar, né? O pessoal mais jovem, muitas vezes, não quer se prender num lugar só. E aí tem aquelas moradias por temporada, moradias, os co-livings, né? E isso também, o mercado tem que estar sempre olhando, porque as mudanças vão acontecendo cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Até assusta um pouquinho. Assusta, com certeza. Claro que essa geração de hoje não, mas para nossa geração, digamos, faz parte, mas às vezes assusta. Você não consegue acompanhar tanto quanto... Não, e principalmente a mudança até na forma de pensar, né? Tem um lançamento ali na Cidade Baixa, que é onde é a nossa matriz, que é um prédio de apartamentos de um dormitório e estúdios, e não tem garagem. Imagina, eu com 20 e poucos anos jamais ia comprar um apartamento sem garagem, e hoje compra. A gente alugou num outro prédio que foi entregue há pouco tempo também ali na região, 30 apartamentos.
pelo menos 20 foram alugados sem garagem, porque é para gente, uma geração mais nova e que não quer, não precisa, anda de aplicativo, enfim, e não se importa, né? Aí, só que nesse caso o proprietário já tinha comprado com garagem, né? Então tem umas garagens sobrando, Sim. que daí vai alugar para outros moradores, enfim, né? Mas é uma mudança da forma de pensar Imagina. também na nova geração, né? Isso também a gente tem que estar de olho, acompanhando, né? é verdade. Senão Tem que fica estando para de olho trás do que vem, né? Quais são as tendências. Imagina, é diferente. Mas realmente, essa geração aí, muitos não querem saber de dirigir, querem pegar Uber e a facilidade. E tem também um estudo que diz que não querem nem trabalhar muito tempo no mesmo lugar, na mesma empresa, né? Então, aquela coisa que antigamente era o sonho, nossa, vou fazer uma carreira e vou ir até ser presidente e tal. O pessoal, hoje em dia, pensa em mudar, tá sempre procurando algo melhor, né? Eu ontem mesmo entrevistei uma menina e comentei sobre isso. Essa geração, ela é realmente muito inquieta. Foi qualidade de vida. Eu quero qualidade de vida, eu não vou trabalhar depois do horário, eu fui contratado para isso, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então, é algo que, obviamente, as empresas, os gestores precisam também se desenvolver para conseguir gerir essa geração. Sim, com certeza. E a gente no mercado tem que pensar nisso também, né? No mercado imobiliário de forma geral. Por isso que eu moro no Bonfim, aqui em Porto Alegre, né? Ali já tem uns 3 prédios de co-living que o pessoal aluga, e aí, enfim, tu tem o teu micro apartamento e o resto tudo, o teu quarto, basicamente, uma suíte, e o resto tudo é compartilhado, né? Então, isso também é uma nova forma de ganhar dinheiro hoje em dia no mercado imobiliário. Quem está fazendo isso, comprando prédios antigos, reformando e fazendo co-livings. Eu conversei aqui também com o Rafael Nenê, que é vice-presidente do Secov, é especialista no centro histórico. E a gente falou sobre as mudanças que a prefeitura fez através de projetos de lei e tudo mais para transformar o centro histórico de uma maneira mais residencial. Então, muitos prédios comerciais que estavam desocupados, né, prédios antigos, saiu uma lei que até uma determinada metragem, eu não me lembro agora se é 70 metros quadrados, se o condomínio permitir, tu pode transformar ele num apartamento, né? E isso, então, também é uma coisa que hoje, agora foi assinada aí a concessão do cais, então acho que também é uma coisa que vai dar uma grande mexida no centro e também vai gerar o nosso mercado, o mercado das imobiliárias, o mercado de financiamento. Então tem que também estar sempre buscando essas novas opções, né? Sim, o centro precisamos A gente falava sobre isso, inclusive, que o centro seria um local maravilhoso de morar, né? Porque é plano, é na beira do Guaíba, tem todo o comércio, é fácil de ir para qualquer local da cidade, né? Ele só precisa de uma olhada melhor é verdade. Do poder público e da iniciativa privada, então, depois disso, né? E eu acho que com a pandemia, o centro realmente foram fechando diversas lojas, diversos comércios, e aí foi sim voltado mais para o digital, ou seja, para venda pela internet, marketplace, e realmente foi ficando um pouquinho, precisa de um olhar mesmo. Precisa, e tem muitos prédios que são de pessoas, famílias tradicionais e tudo mais, e que com o tempo foram sendo herdados por muitas pessoas e acabam não tendo renovação, reforma, manutenção, e aí cria um aspecto feio até, né? E que afasta as pessoas de virem morar e até mesmo de trabalhar, né? Mesmo de trabalhar. E eu digo, assim, o centro em si, ele é bonito. Se for realmente cuidado, ele é bonito, mas é como tu disseste, tem que ter um olhar do governo mesmo de cuidar
do nosso centro e buscar mesmo outras alternativas. E para um caso desses, por exemplo, a pessoa tem um prédio e aí quer fazer uma reforma, a melhor opção hoje seria um home equity, é isso? O home equity, às vezes nós conseguimos até uma modalidade para o próprio prédio. Então tem diversas outras modalidades que a gente usa muito para o atacado também. Então, por exemplo, tem investimento, tem um recurso específico para condomínios. O condomínio quer fazer um investimento, existe uma modalidade de crédito que utiliza-se, então, a conta do condomínio como direitos creditórios, que tu tem todo mês, valor X dos condôminos para arrecadar o valor do condomínio mensal e pode ser utilizado, então, como um direito creditório para que uma determinada instituição financeira conceda um determinado crédito para a reforma, por exemplo, no condomínio. Sim, uma pintura de fachada, que é uma coisa mais cara, troca de telhado, né? Sim, sim. Então, tem diversas outras modalidades que não são o nosso carro-chefe. O nosso carro-chefe hoje é crédito consignado, crédito imobiliário e o home equity, que é o crédito com garantia de imóvel, que é um produto que está crescendo muito, muito mesmo. Assim, é um produto bem interessante para quem precisa de crédito, além de ser utilizado como uma alternativa também para o nosso parceiro, para um cliente que está querendo comprar um imóvel, pode ser uma solução financeira. O próprio vendedor também. O vendedor tem lá imóveis para vender, a imobiliária tem o agenciamento de imóveis, tem uma carteira de imóveis, e muitas vezes ele está muito satisfeito porque o imóvel não foi vendido ainda. E às vezes quer depreciar muito o imóvel, está desesperado para captar um determinado recurso. Também é mais uma possibilidade. Mas quem sabe tu toma um crédito, não deprecia tanto o teu imóvel e conseguimos uma carência. Esses são os três, eu já falei de novo do produto. Esses são os três produtos, mas tem diversos outros produtos. O auto equity, que é o crédito com garantia de veículo, ele tem veículo, precisa de recurso, ele pode tomar até 80%, 90% do bem como crédito. Taxa de juros tem uma média de 2% ao mês, é um pouco mais alta. Mas esse do imóvel, se a pessoa precisa ter mais de um imóvel ou pode ser no único imóvel Não, dela? pode ser um único imóvel. Inclusive, esse imóvel ele pode estar financiado, portanto que o saldo devedor seja inferior ao valor que ele quer de crédito e o quanto ele pode tomar de crédito, digamos, né? Então, digamos que ele tem imóvel de 1 milhão, ele pode, se a renda for compatível, ele pode tomar até 500 a 600 mil de crédito. Ele pode ser concedido um crédito de até 600 mil, dependendo do banco. E o saldo devedor dele é 300 mil, digamos. Então, o banco ele vai quitar os 300, vai liberar os 600, vai quitar os 300 e sobra os 300. Mais 300. Mas, falando no prédio, sim, existe a possibilidade de, inclusive, conceder um crédito para o prédio. Existe essa possibilidade. Interessante. Tem diversas modalidades que a gente, inclusive, muitas vezes o banco estuda uma modalidade específica para aquele fim. Uhum. Que eu vou te dizer, né, Gustavo? Sabemos que existe um número gigante de fintechs no Brasil. O Brasil é o país que mais tem fintech. Os bancos digitais estão também crescendo absurdamente, estão dominando o mercado e trabalhando muito essa nova geração, essa última geração. E os bancos de varejo estão sentindo isso, né? Estão sentindo essa movimentação das fintechs, dos bancos digitais. E com isso é bom para o cliente. É bom para o cliente porque o cliente tem uma alternativa, tem Claro. diversas alternativas dentro da necessidade dele. E a G3, eu digo que já é uma fintech de crédito porque ela tem uma plataforma de crédito, consegue disponibilizar, atender o cliente em diversas situações, diversas necessidades de crédito, porém ainda não tem um fund próprio dela. Então, ela intermedia o fundo de diversas instituições financeiras atrelado à tecnologia, então, investindo em tecnologia. E esse é o futuro. Para o cliente, é ou não é interessante trabalhar com uma fintech que trabalha com diversas instituições financeiras, diversas modalidades de crédito? Então, ali ele vai ter uma oportunidade bom, eu preciso de um determinado crédito. Bom, eu vou te disponibilizar X instituições financeiras. Sim, a menos que ele não tenha crédito, vocês conseguem solucionar o problema do cliente Sim. de uma forma ou de outra, né? Sim, sim. Esses dias a gente estava atendendo um cliente, um comercial veio me passar, e ele disse, já estou meio desgastado, porque eu estou há 4 meses negociando essa operação de crédito. 4 meses, mas não conosco.
Se fosse 4 meses, ele tá recém um mês conosco. Se fosse 4 meses, ele já estaria com a situação resolvida dele. Ele tá um mês conosco. Calma aí. Vamos lá, não é 4 meses conosco. Lá, 4 meses atrás, nós falamos com este cliente, mas como ele já tinha engatilhado, digamos, já negociado com uma determinada instituição financeira, está bom. Mas eu gostaria de qualquer forma, te apresentar todas as opções que se encaixam dentro da tua necessidade. Esta opção que tu está negociando não é melhor. Eu tenho essa e essa opção. E aí foi que ele veio conosco. E aí já solucionou. Tá quase, falta um detalhezinho, assim, mas assim, ele vai ter umas 4 alternativas para ele escolher. Sim. Então, mas assim, às vezes no desespero de fechar um determinado negócio, e tu, das duas, uma, né? Ou tu não tem uma empresa tão especialista em conseguir proporcionar uma gama de opções para o cliente, ou ele tá fechando lá com o gerente do banco dele. E às vezes, eu não aconselho jamais fazer uma operação sem conhecer todas as opções, porque é dinheiro. Daí, depois, no final, quanto que tu poderia ter economizado, poupado, e ter utilizado esse recurso para outros fins? Então, é muito importante ter uma empresa que vá realmente prestar uma consultoria, que vá entender a necessidade do cliente e buscar as melhores alternativas. Não, conforme eu tinha te falado que a gente estava conversando antes aqui, né? Recentemente a gente teve um caso que o financiamento não saía, eu disse para o corretor, leva na G3 que resolve. E deu certo. E resolveu, foi assinado semana passada, né? Então, que legal. Esse é o nosso objetivo, sempre dê preferência a não perder o cliente. Então, nós temos hoje um índice que é considerado um dos maiores de aprovação de crédito. Nós proporcionamos uma média, nós aprovamos em torno de 60% de tudo que entra. Sendo que o ano passado foi um ano bem delicado para a concessão de crédito. Então, tudo indica que este ano o nosso índice vai aumentar mais ainda a aprovação de crédito. Mas, claro, às vezes tu aprova o crédito para o cliente e não é a melhor condição também. Pode acontecer. Pode acontecer do cliente estar realmente numa situação meio delicada, com score ruim, não tem uma renda compatível, comprovada. Eu digo comprovada, os próprios extratos bancários, sim, porque alguns bancos consideram. Às vezes não tem nem movimentação bancária compatível. Então, tem bancos que avaliam todo o histórico do cliente, o grupo econômico, as empresas, a própria garantia, quanto que ele está dando de entrada. Tem diversas análises, mas nem sempre vai ser a melhor. Conseguir aprovar nessa instituição financeira. Porém, não é a mesma taxa, porque realmente foi difícil aprovar. Mas existe a possibilidade, depois, conforme tu for melhorando o teu histórico, o teu score, tu faz a portabilidade, se for o caso. Sim. Isso é uma coisa interessante falar sobre a portabilidade, né? E às vezes as pessoas têm na cabeça que, eu vou passar 30 anos abraçado com esse financiamento aqui, né? E aí isso explica um pouquinho pra gente como é que funciona a portabilidade, se ela muda juro, muda... Então, até aproveitando o gancho da portabilidade, que eu esqueci de comentar, que é bem importante, falando da projeção de 2024, muitos clientes estão esperando comprar imóvel lá no segundo semestre, porque tem uma projeção de redução na taxa de juros de financiamento imobiliário. Só que, como já existe um movimento no mercado, já existe uma procura maior, o que vai acontecer com os imóveis? Obviamente, estão se valorizando. Sim, irão se valorizar. O valor vai subir. Exato. Então, não deixa de comprar no segundo semestre, porque daqui a pouco aquele imóvel que tu gostaria de comprar já não é mais o mesmo valor, ok? Teve uma redução na taxa de juros de financiamento imobiliário, mas o teu imóvel já está acima. Já não é mais o mesmo valor que quando você viu no primeiro semestre. Então, não deixe. E aí vem o ponto de, se realmente a taxa de juros de financiamento imobiliário ficar bem mais atrativa do que tu contrataxes, vai poder fazer a portabilidade. E aí a portabilidade, o que ele paga? Ele paga as custas do banco. Vai pagar ali a engenharia, as custas do jurídico do banco e o registro lá da mudança da alienação fiduciária no registro. Ele não paga ITBI de novo.
Então, são as custas do banco e o registro. E aí a gente faz esse comparativo, porque para ele fazer portabilidade tem que ser mais atrativo. Então, nós vamos fazer um comparativo. Quanto que vai ficar a parcela, como ficará a evolução das parcelas, o valor das parcelas, para que realmente seja interessante trocar, migrar de uma instituição financeira para outra. Então, é muito comum isso. Então, naquela época que reduziu a taxa de juros, a taxa de financiamento imobiliário que chegou a 6% e algum tempo atrás estava 12%, muita gente fez isso, porque valia a pena. Estava valendo a pena. Então, esse é um ponto bem importante, aproveitando para falar da portabilidade. Geralmente é 12 meses para portar, mas depende da regra de cada instituição financeira. Então, vamos falar aí para os corretores que, para convencer o cliente, mostrar para o cliente por A mais B que não é interessante deixar para comprar no segundo semestre, a taxa de juros de financiamento imobiliário vai reduzir. Fica tranquilo que eu te indico aí, te recomendo que, se for mais atrativo, entra aí algum correspondente, posso te indicar um correspondente, G3 de preferência, para fazer, te prestar consultoria e te encaminhar, então, a portabilidade, se for realmente atrativa, a taxa de juros reduziu bastante e esperamos que seja mesmo cada vez mais atrativo o financiamento imobiliário. É isso aí. Nosso tempo está chegando no final. A conversa foi muito boa, te agradeço. Foi rápido? Foi rápido, né? Te agradeço, então, a presença e vamos fazer bastante negócio juntos aí. Né? Isso aí, conta conosco, espero ter contribuído mesmo e muito obrigada pelo convite mais uma vez. Tá bem, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.